Olá, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 13 de março. Entre os destaques de hoje, você vai ver que as exportações de soja do Brasil dispararam neste início do mês de março. Os embarques de suco de laranja também têm registrado alta de 23% no acumulado da temporada atual 2017-2018. Veja ainda hoje com a gente informações sobre o plantio de feijão calpi no Brasil, que tem ganhado força em todas as regiões do país. E ainda hoje os últimos detalhes da Expo Direto Cotrijal, que aconteceu na semana passada em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Cotações de mercado, participação do público de casa, previsão do tempo e muito mais, você tem a partir de agora aqui no Agricultura BR. Nesta edição do Agricultura BR, você vai ver destaques para o setor da citricultura no Brasil. As exportações de suco de laranja do país têm registrado vendas muito positivas no acumulado da safra atual 2017-2018. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior mostram que entre o período de julho de 2017 até o mês de fevereiro deste ano de 2018, o volume de suco de laranja que o Brasil enviou ao exterior cresceu em 23% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o maior volume de laranjas disponíveis no Brasil nesta safra, que tem aumentado as vendas ao exterior. Nessa edição você tem todos os detalhes dos embarques parciais de suco no acumulado da safra e também sobre o andamento da temporada de laranjas no país. Começamos a falar de soja por aqui. A Secretaria de Comércio Exterior divulgou os números parciais dos embarques de soja do Brasil neste mês de março. Os dados mostram que as vendas dispararam nestas duas primeiras semanas do mês e que o volume já supera bastante o total enviado pelo Brasil no mês de fevereiro. A gente traz os números aqui porque mostram que a colheita da safra da oleaginosa começa a chegar com mais força nos portos do país e essa soja segue sendo embarcada. Veja comigo na tela, então, dados desse levantamento parcial da Secretaria de Comércio Exterior. Veja que em março de 2017, o Brasil enviou ao todo aos países compradores 8.980.000 toneladas de soja. Em março do ano passado, o Brasil já havia quase finalizado a colheita da safra do grão, uma vez que o ciclo andou bem durante todo o calendário da cultura. Por isso, as vendas estavam bastante aquecidas. Em fevereiro deste ano, o Brasil estava com a colheita ainda começando, por isso, o volume enviado ao exterior foi mais fraco. Em fevereiro, nós alcançamos o volume de 2.860.000 toneladas. Para o mês de março, com a colheita avançando pelo país, os embarques diários têm sido muito fortes. Nos primeiros 7 dias úteis do mês, que corresponde às 2 primeiras semanas de março, o Brasil já enviou ao exterior 3.400.000 toneladas de soja, mostrando, portanto, que o volume parcial já supera de longe os embarques feitos ao total no mês de fevereiro deste ano. O volume médio de embarques diário, esse está disparando longe e supera já a média diária de embarques em março do ano passado. A gente traz esses números para você acompanhar com a gente. Veja que enquanto em março do ano passado, cada dia útil do mês enviou ao exterior 390.400 toneladas de soja. Em fevereiro deste ano, a gente teve um fluxo menor de soja sendo enviada ao exterior por conta do início da colheita da safra aqui no país. A média no mês passado foi de 159.100 toneladas de soja enviadas diariamente. Agora, em março, na coluna em vermelho, veja só o quanto de soja que o Brasil está enviando por dia ao exterior. Quase 500.000 toneladas.
são 489.500 toneladas de soja, mostrando um ritmo ainda mais forte na comparação com março do ano passado. A Agricultura BR fez uma conta para saber se, caso o ritmo de embarques continue aquecido assim até o fim do mês, o quanto que o Brasil pode chegar ao fim do mês de março, alcançando no volume total de soja embarcada ao exterior. Se tudo continuar assim como está, o volume pode passar de 10 milhões de toneladas, superando março do ano passado. A gente trouxe essa conta na tela para você de casa acompanhar. Veja à esquerda que a gente traz o detalhe de março de 2017, que teve 23 dias úteis. A média de embarques diário de soja foi de 390.400 toneladas, o que totalizou embarques de 8.980.000 toneladas no mês. Agora, no quadro à direita, a gente faz uma previsão. Em março de 2018, que tem 21 dias úteis, o Brasil tem enviado, na média, por enquanto, 489.500 toneladas de soja por dia. Se esse ritmo, portanto, continuar assim, a previsão é de que o país chegue a enviar 10.270.000 toneladas ao todo no mês de março, superando a marca de 10 milhões e passando de longe março do ano passado. A gente segue acompanhando o que acontece então com os embarques de soja do Brasil para saber se o país vai seguir com esse ritmo forte assim até o fim do mês. Enquanto isso, nas lavouras, as atividades de colheita continuam e o clima mais seco dos últimos períodos, das últimas semanas, favoreceu as atividades de campo. A gente trouxe aqui alguns dos estados produtores, os mais fortes do Brasil, para saber como que está o andamento das atividades de colheita em cada um deles. Acompanhe com a gente na tela. O estado do Mato Grosso colheu até o último dia 9 de março, ou seja, a última sexta-feira, 82,3% da safra de soja, temporada 17 e 18. O estado do Paraná, que é o segundo maior produtor, tem uma colheita já alcançando 62%, segundo dados do Departamento de Economia Rural do Estado, compilados até esta última segunda, dia 12 de março. E Mato Grosso do Sul, que está também entre os maiores produtores, alcançou até esta última segunda 75% de área colhida. A comercialização também está aquecida, isso devido aos bons preços pagos pela saca da soja hoje em dia aqui no Brasil. O preço está alto lá no cenário internacional, o dólar está elevado frente ao real, isso favorece as cotações internas. Isso, portanto, a gente acompanha no ritmo de comercialização. Veja que no estado do Mato Grosso, 61,6% da safra atual de soja já foi negociada. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Grãos Corretora, até o dia 5 de março, 42,3% da safra já havia sido comercializada. Negócios, portanto, andando bem, tanto no cenário internacional quanto no cenário interno do país. Exportações em alta e mercado aquecido dentro do Brasil também. Bom, a safra atual de soja no Brasil, temporada 17 e 18, não contou com um clima tão bom assim quanto o Brasil teve na temporada passada, 16 e 17, quando o clima foi excepcional. Teve atraso no início da semeadura por conta da demora da chegada das chuvas. Quando elas vieram, elas chegaram com muita intensidade em algumas regiões produtoras, como é o caso do estado do Paraná. A gente vai exibir fotos agora de um telespectador que participa do quadro Somos Todos Produtores. Ele é do estado de Santa Catarina, ele é o Ramses Drozdek, do município de Mafra. Nos contou o seguinte: não começamos a colheita ainda. Tivemos muita chuva na florada da soja e seca na fase de enchimento de grãos. A soja não madurou este ano, ela secou. Vamos ter perda, mas não muito considerada. Agora que está iniciando a colheita por aqui, deve ter atingido uns 15% a 20% mais ou menos, diz aí o Ramses Drozdek, do município de Mafra, em Santa Catarina. Ramses, obrigada pela participação. Então, a gente deseja que agora a atividade de colheita caminhe bem por aí e que vocês tenham bons negócios. Vamos saber então como que fica o clima para o Ramses e para os demais produtores que vão fazer a colheita da soja por lá. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora todos estes detalhes. Olá, Juliana, uma boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos. Novas áreas de instabilidades voltam a atuar no sul do Brasil ao longo desta semana. É um cenário já bastante diferente, porque ao longo dos últimos períodos foi o tempo seco que predominou na região sul. Tanto que a umidade do solo diminuiu bastante na região do oeste até o sul gaúcho. Os índices agora ficam em torno de 20% até 30% de umidade no solo. Nos próximos dias, então, tem previsão de chuva retornando para a região e com mais intensidade na faixa oeste gaúcha. Previsão de chuvas fortes. Essas pancadas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e eventual queda de granizo. Nas demais áreas da região, essas instabilidades já não devem acontecer de maneira tão expressivas. Entre o Paraná e Santa Catarina, chuva mais fraca e também com baixos volumes. Durante a segunda semana, a chuva começa a enfraquecer aos poucos. Os acumulados agora já não devem ser tão elevados, mas mesmo assim, ainda chove de maneira bastante significativa nos 3 estados, volume de até 30 milímetros. Ao longo do terceiro e último período, mais para o final do mês de março, as instabilidades voltam a ficar cada vez mais fracas na região. Então tem previsão de chuva nos 3 estados, só que a chuva é fraca, o volume é baixo e as pancadas acabam ficando cada vez mais irregulares no sul do Brasil. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva retornando, o que é um cenário mais otimista para as lavouras que ainda estão em crescimento no Rio Grande do Sul. Conforme as instabilidades perdem intensidade novamente até o final do mês de março, o cenário agora é mais otimista para os produtores que já estão em fase de colheita no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Para regularizar os cerca de 150 milhões de reais em dívidas de ICMS, o governo do estado do Rio Grande do Sul preparou um programa de parcelamento das dívidas para as cooperativas. Quem tem mais detalhes é a repórter Annelise Nicolodi. Um levantamento efetuado pela Receita Estadual aponta que 104 cooperativas em atividade no Rio Grande do Sul são responsáveis por cerca de 700 milhões de reais de dívida de impostos. Há ainda um estoque de outros 300 milhões de créditos do Estado junto a organizações que fecharam suas unidades. O Refaz Cooperativas prevê prazo de pagamento em até 120 meses dos débitos já inscritos em dívida ativa, mas não prevê redução nas multas e juros. A multa sobre o valor de ICMS declarado e não pago é de 25% e o juro, a taxa Selic. Nos casos de autuação por sonegação, a multa pode chegar a 120%. Isso é um reconhecimento da importância econômica, social do sistema cooperativo, especialmente o agro, que tem algumas pendências. Nós temos muitas cooperativas que estão trabalhando e operando com resultado positivo no seu operacional, porém tem alguns acúmulos de passivos passados tributários que tem que ser resolvido. E essa condição de 120 meses permitirá, num curto prazo de tempo, 2 meses, para que as cooperativas que têm essa pendência possam acessar e fazer adesão. Esse é o primeiro programa de parcelamento específico para as cooperativas nos últimos 14 anos. Um total de 567 empresas e 1.908 estabelecimentos ativos no Rio Grande do Sul possuem a forma jurídica de cooperativa. Eu quero dizer a todos que há muito a ser feito e nós vamos seguir trabalhando para construir um futuro melhor para as próximas gerações. O Rio Grande tem saída e está no caminho certo. É hora de acompanhar como estão os preços da soja nos portos do Brasil. A gente tem mostrado aqui nos últimos dias a elevação acontecendo, né? Ela tem a ver com a quebra da safra da soja argentina, que faz os valores da soja no cenário internacional subirem, e também ao dólar comercial elevado aqui no Brasil. Estes 2 fatores têm feito o preço ir lá para cima. Os valores atuais, inclusive, já superam o preço pago pela saca da soja no Brasil nesta mesma época do ano passado. Vamos relembrar os valores, então? O Agricultura BR trouxe hoje um estudo aqui alongado de 12 meses para a gente rever como que a soja foi negociada no país ao longo deste último ano. No dia 13 de março do ano passado, um ano atrás, R$ 72,00 era o valor pago pela saca da soja no Porto de Santos. De lá
em diante, muita coisa aconteceu com o cenário da soja no país, oscilações por todo o Brasil. No mês de setembro, no dia 12, a cotação estava em R$ 69,00 a saca. No fim do ano passado, no dia 18 de dezembro, valores chegavam aos R$ 74,00 e começaram a ser reerguidos. No dia 9 de fevereiro deste ano, a cotação estava em R$ 75,00 a saca e na data atual, dia 13 de março, em R$ 79,00. Isso registra uma alta significativa de mais de 9% no acumulado destes últimos 12 meses. Agora a gente traz o porto de Paranaguá em destaque e o que aconteceu nestes últimos períodos. Veja que há um ano, o preço pago no porto era de R$ 72,00 a saca. No dia 12 de julho, R$ 74,50. No dia 16 de setembro, R$ 74,00. No dia 12 de fevereiro deste ano, Porto pagava R$ 75,00 por cada saca e na data atual, 13 de março, são R$ 79,00, elevação, portanto, significativa para o preço da soja neste período, se a gente comparar com março do ano passado. A cada época do ano, vários fundamentos, eles fazem o valor da soja oscilar e o que tem elevado as cotações recentemente tem a ver com a Argentina, como comentávamos há pouco, e o dólar aqui no Brasil. Bom, vamos saber como estão as cotações, então, nos estados produtores? Acompanhe. De olho agora nos fundamentos que compõem o preço da soja no Brasil. A gente acompanha a soja negociada no mercado futuro de Chicago, que nesta terça-feira vem operando em alta. Cotações operam em níveis bem elevados, a $10,41 para a posição de mais curto prazo, a de março, que agora sobe 0,77%. Negócios para entrega em maio operam a $10,48 mais 50 por bushel, elevação de 0,72%. Julho vem a $10,58 mais 75 por bushel, alta de 0,73%. E a alta é a mesma para a posição de agosto, que agora já vem aos $10,60 o bushel. Vamos acompanhar o dólar comercial aqui no Brasil, que nos últimos dias tem operado entre os R$ 3,25 e R$ 3,26. Neste momento, a moeda norte-americana vem aos R$ 3,25 mais 3, com leve queda em relação ao fechamento desta segunda, baixa agora de 0,15%. E nós vamos para o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com o presidente da CNA a respeito das estradas do Brasil e a logística para escoamento da safra do país. Não saia daí, voltamos em instantes. Durante a Dinapec 2018, que aconteceu na semana passada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias, conversou com o presidente da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eles falaram a respeito da questão logística de infraestrutura do país, que está precária. Vamos ver. Presidente, hoje o Brasil está numa outra safra cheia, grãos, carnes, e a grande dificuldade que tem o produtor é ter um preço justo para o seu produto. Isso depende basicamente de logística. Como é que a CNA hoje encara essa questão da logística no Brasil? Como prioritária. Nós temos levado ao governo. O governo está sem recursos para fazer novas obras. Mas tem outra opção, é o governo começar a privatizar. Privatizar dando oportunidade aos empresários, porque dinheiro tem. Esse negócio de dizer que não tem dinheiro aqui no país, tem dinheiro fora do país, que querem realmente investir na privatização dos canais de escoamento da produção. Ou o governo faz isso, ou então nós vamos ficar naquele impasse. O produtor passar a produzir muito, grande produtividade e não ganhar dinheiro. Por que ele não ganha dinheiro? Porque
Quando a safra dele sai da porteira, ele começa a perder o dinheiro, começa a ficar caro. Então, essa é uma prioridade da CNA. A CNA, todas as vezes que vai ao governo, que vai ao presidente Temer, ou que vai ou ter alguma oportunidade, manifeste que está na hora do governo olhar com seriedade e olhar acima de tudo o que é prioridade desse país. Se nós estamos realmente, cada ano, produzindo uma safra recorde, somos nós que estamos botando superávit na balança comercial, somos nós que estamos dando emprego. Então a sociedade também tem de enxergar isso, tem de fazer um sacrifício. É isso que nós temos levado ao governo, é isso que nós temos defendido. Obrigado, presidente. Isso é muito importante para o senhor e para a senhora que está nos assistindo. Nós temos que ter um transporte eficiente, a um custo razoável, para que sobre dinheiro para vocês no fim da safra. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Depois de um início de safra conturbado, atrasado por conta do atraso na safra de verão, o plantio do milho de segunda safra caminha bem agora nos estados produtores, sendo que em alguns deles já está perto da reta final, como é o caso do estado do Mato Grosso, maior produtor de grãos do Brasil. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o plantio do milho de segunda safra no Mato Grosso alcançou até o dia 9/3, última sexta, 95,6% da área prevista. O estado do Paraná tinha até o dia 12 de março, esta última segunda-feira, 86% já do plantio concluído, dados do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado. Já Mato Grosso do Sul contabiliza 61% da área plantada até esta última segunda-feira, dia 12 de março. A situação das lavouras é positiva no momento, inclusive o estado do Paraná tem 100% das lavouras em boas condições. O rendimento médio esperado para cada um desses estados é parecido, sendo que o estado do Mato Grosso tem o maior deles. De acordo com o IMEA, são esperados 96,3 sacas de 60 quilos por hectare. No estado do Paraná, 95,8 sacas. E o rendimento médio para Mato Grosso do Sul é um pouco menor, estimado em 85 sacas por hectare, de acordo com a AproSoja local. Os três estados juntos respondem por mais da metade de toda a produção de milho de segunda safra do Brasil. De acordo com a Conab, a produção dos três estados juntos supera 37 milhões de toneladas. O último levantamento da companhia mostrou que o Mato Grosso deve colher sozinho 25.690.000 toneladas de milho. O estado do Paraná deve colher 11.590.000. Mato Grosso do Sul tem a previsão de retirar dos campos 9.230.000 toneladas de milho nesta segunda safra, totalizando os três 37.280.000. O Brasil tem a previsão de colher 62.150.000 toneladas do cereal, portanto, mais uma safra cheia. Durante a Dinapec, que aconteceu na semana passada na Embrapa Gado de Corte, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, Juliano Chimaidec, a respeito do andamento da safra do estado. Ele comentou sobre as atividades de colheita da soja e também como está o andamento do plantio do milho de segunda safra. Vamos ver. Mato Grosso do Sul, assim como os demais estados produtores do Brasil, estão em fase de colheita da safra de soja e plantio do milho safrinha. Para falar sobre o andamento dos trabalhos de campo, eu converso agora com Juliano Chimaidec, presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul. Juliano, um resumo, como que anda a safra de soja aqui no estado? Nós estamos numa das melhores safras do estado do MS, né? Apesar da quantidade de chuvas que estamos tendo, nós estamos com produtividades muito boas. O plantio de milho vem um pouquinho atrasado, mas vem se fazendo. Nós temos a melhor janela até o dia 15 de março, vamos cumprir ela. As produtividades estão boas, nós estamos em termos de colheita de soja em 60% da área colhida, um pouquinho de grãos avariados,
com muita umidade, mas o produtor vem tirando. Muitos produtores já estão terminando as colheitas e vem ajudando aos outros. Então acredito que nos próximos 20 dias aí nós vamos ter um final muito bom para o MS. Os grãos avariados é muito pontual, né? Alguma lavoura ficou pronta há mais tempo e pegou um pouco mais de chuva. O produtor tem tirado com um pouquinho de umidade o soja. A umidade é água no grão e no secador você resolve isso. Você vai pagar um pouquinho de frete a mais, mas a gente tem que ver que a gente está tirando uma excelente safra, né? Estamos conseguindo recolher uma excelente safra e com bons preços. O mercado melhorou muito nos últimos 15 dias e isso traz uma lucratividade muito boa ao produtor rural. A quanto o produtor está conseguindo comercializar a saca da soja? Essa semana houve negócio entre 65 e 66, que é muito bom, dá uma margem boa para o produtor. E nós temos que ficar de olho no mercado, que ele sobe até começar a cair, né? Em relação ao milho safrinha, Juliano, você disse que em 20 dias a gente deve encerrar a colheita da safra de soja. O plantio do milho deve ser feito dentro da janela ideal ou quanto vai ficar fora desse período? O ideal é que se faça até o dia 15 de março. Normalmente, uns 20% sai dessa janela ideal, onde cai produtividade e tem o risco da geada. Mas o produtor sempre alonga um pouco, né? O ideal é que se faça até o dia 15. Acredito o milho implantado está muito bom. Temos um pouco de problema de percevejo, ou barriga verde. Está sendo controlado no campo, os estandes estão bons, a umidade do solo é excelente quando se consegue plantar. E eu vejo, talvez esse ano vão ficar um pouquinho mais de 20% fora do melhor período. Como que o Estado está se preparando para receber essa nova safra? O produtor se preparou com silo bolsa, né? Onde a gente anda nas beiras de estrada, você vê silo bolsas. A logística está muito boa, a gente está conseguindo mandar aos portos com muita rapidez esse produto. Nós temos bastante problema de estradas, já foi pedido ao governo para a GESUL estar no campo auxiliando a retirada desse produto. E o produtor ele está no campo, né? Estrada de terra, ou é poeira ou é barro. E ele está acostumado com isso. Nós vamos tentar da melhor maneira tirar a safra e ela vai ser retirada. Uma boa safra para Mato Grosso do Sul. Obrigada, Juliano. Juliana Comparim para o SBA. Bom, seguimos falando sobre a safra de grãos, então, em Mato Grosso do Sul e nos demais estados do centro-oeste do país. A Juliana Rezende volta a participar agora para contar como que o clima vai ficar para as atividades do campo. Na região central do Brasil, as instabilidades vêm acontecendo de maneira frequente, tanto que o solo também segue com boas condições hídricas. Entre Mato Grosso e Goiás, a umidade passa de 90% e a influência e a proximidade da Amazônia que acaba mantendo essas pancadas mais frequentes. Nos próximos dias, tem previsão de chuva bastante abrangente na região, só que com mais intensidade entre Mato Grosso e Goiás. No Mato Grosso do Sul, chuva mais fraca. E é no noroeste do Mato Grosso que as pancadas acontecem de maneira intensas, acumulados que podem alcançar até 50 milímetros. Durante a segunda semana, essa chuva ainda vai seguir acontecendo na região central. Mato Grosso e Goiás também seguem recebendo os maiores volumes de água na região, enquanto que no Mato Grosso do Sul, chuva fraca e predominante de tempo mais seco por alguns momentos. No decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 23 de março, chuva volta a ganhar força entre o Mato Grosso e Goiás, enquanto as pancadas seguem mal distribuídas no Mato Grosso do Sul. Então, ao longo das próximas semanas, como a chuva ainda persiste de maneira mais significativa e também frequente entre o norte do Mato Grosso e o norte do estado de Goiás, não se descarta a ocorrência de transtornos em relação ao andamento da colheita da soja, na região principalmente. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Os preços do milho estão em alta pelo Brasil. O motivo são as exportações bastante aquecidas. Além deste, um outro motivo internacional influencia nas cotações aqui no Brasil. A Argentina sofre quebra também na safra de milho, o que faz com que o cereal brasileiro seja mais procurado. Vamos acompanhar o que houve com os preços, então, nos últimos 2 meses. O Agricultura BR traz agora o indicador do milho no Brasil, que toma como base os 8 maiores estados produtores do país.
No dia 10 de janeiro, cotação estava em R$ 32,50 na média nacional. No fim do primeiro mês deste ano, valores caíram para R$ 32,00 a saca. No dia 27 de fevereiro, já recuperavam os R$ 32,50 e começavam o mês de março com altas mais fortes. No dia 6, o valor médio da saca do milho no país estava em R$ 34,00 e nesta terça, dia 13 de março, já está em R$ 35,50 a saca, uma alta de 17% em 60 dias. A gente acompanha agora como está a negociação do milho nos portos do Brasil e como foi essa alta por lá nos últimos 60 dias. Em primeiro lugar, o Porto de Santos em destaque, que registrou uma alta de 9% no período. No dia 10 de janeiro, o Porto pagava R$ 32,50 na saca do milho. No dia 31 de janeiro, R$ 32,00 a saca. No dia 27 de fevereiro, R$ 32,50. No dia 6 de março, R$ 34,00 e na data atual, dia 13 de março, R$ 35,50. Preços também em altas nos portos do país, que geralmente pagam um valor mais elevado pelo produto, já que ele chega até lá. De olho agora nos valores do milho no Porto de Paranaguá e o que aconteceu nestes últimos 60 dias. Veja comigo na tela. No dia 10 de janeiro, cotação estava em R$ 31,00 a saca. No dia 25 do mês, R$ 31,50. No dia 19 de fevereiro, Porto de Paranaguá pagava R$ 32,00 pela saca do milho. No dia 1º de março, R$ 33,00 a saca. E no dia 13 de março, data atual, R$ 34,50, registrando, portanto, elevação de 11% no período devido às exportações aquecidas. No Rio Grande do Sul, os produtores contam com uma análise de solo diferente, uma prática norte-americana, que foi apresentada durante a Expo Direto Cotrijal. O objetivo é melhorar a qualidade da produção. O repórter Paulo Andrei mostra pra gente. E você que é agricultor, com certeza sabe a importância de se ter um cuidado com o solo. Mas e se eu falasse para você que existe uma análise de solo aqui no Rio Grande do Sul que utiliza a tecnologia dos Estados Unidos para melhorar a sua produção? Eu converso agora com o Álvaro, ele que é engenheiro agrônomo da AMB e vai falar um pouco sobre como a gente usa essa tecnologia dos Estados Unidos aqui na região. Bom, essa tecnologia é dos Estados Unidos para fazer análise de solo, de planta e de água. Tá? É uma tecnologia de análise muito bom, que é de alta qualidade, que vai ser muito bom para, vai ter muito sucesso na agricultura de precisão que está precisando, utilizando o produtor brasileiro na região do Rio Grande do Sul e outros estados também. E quais são os principais benefícios que essa análise traz? Os benefícios de velocidade de análise e também a qualidade, se está fazendo essas análises logrando nutrientes, sim, macros e micronutrientes. Com certeza vai ser para o encalado de solo, todas as necessidades, os requerimentos de solo que está tendo o solo aqui em Brasil, vai ser com muito sucesso estas análises dos Estados Unidos. E a aceitação aqui no Rio Grande do Sul possibilita um aumento para o Brasil inteiro? Sim, sem dúvida. Este análise simplesmente vai trazer muito bom sucesso de qualidade para o produtor, trabalhando em todo o que é a agricultura que se faz aqui em Brasil. Também se podem fazer análises de planta com muito sucesso. Vamos a ter pronto aqui em Brasil a tecnologia disponível. Ok, Álvaro, muito obrigado. Eu sou Paulo Andrei, falando direto de Não Me Toque para o SBA.
E por aqui a gente segue falando de milho. Vamos agora acompanhar o mercado internacional para saber como que o mercado futuro opera nesta terça-feira. Negócios na Bolsa de Chicago vêm com alta no dia de hoje. Veja só, a alta é expressiva, passa de 1% para as posições de mais curto prazo, sendo que as de julho e setembro operam acima dos $4 por bushel, número que é considerado positivo pelo mercado, é um número de referência, então o mercado do milho vem em bom momento nesta terça-feira. Posição de março em Chicago opera agora $3,88 mais 50 por bushel, com elevação de 1,10%. Milho negociado em Chicago para maio vem a $3,94 mais 50 o bushel, alta de 0,95%. Cotações para entrega em julho, $4,02 mais 25 bushel, alta de 0,94%, enquanto a posição de setembro vem a $4,06 mais 25 por bushel, alta agora de 0,86%. Todas as posições operam bem próximo aos valores mais altos praticados já no dia de hoje. Bom, a gente vai para agora um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, todos os números atuais da citricultura brasileira. Safra, exportações, cotações de mercado, tudo isso já depois do intervalo. Estamos de volta para falar agora sobre mais uma cultura em que o Brasil é líder mundial, a cultura da laranja. A safra 2017-18 de laranjas do Brasil está em vigor e segue até o mês de junho. Ao que tudo indica, vai ser muito positiva. As chuvas acima da média entre os meses de outubro e janeiro deste ano proporcionaram um maior peso dos frutos. E também as situações de tratos culturais têm indicado uma boa produtividade dos pomares. Um outro fator positivo desta safra é a baixa taxa de queda dos frutos das árvores. Tudo isso faz com que o Brasil colha nesta temporada uma safra muito positiva de laranjas. A última estimativa apresentada pelo Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, no mês de fevereiro, aponta para uma colheita total de 397.270.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas, que é a medida utilizada por este setor. Esse número aí já está 9% à frente da estimativa inicial apresentada pelo fundo. Como eu comentava há pouco, é o peso do fruto que tem determinado essa expectativa de produção mais elevada. Excesso de chuvas fazem com que os frutos cresçam mais e fiquem mais pesados. Veja a diferença. No mês de dezembro, o Fundecitrus estimava que cada unidade de laranjas tivesse o peso de 162 gramas. Na última estimativa apresentada em fevereiro, houve uma revisão para 165 gramas por unidade, portanto, indicando boa safra vindo por aí. A colheita está em andamento nas regiões produtoras do país, sendo que algumas culturas, algumas das variedades de laranja já tiveram a colheita encerrada. A próxima reestimativa de safra apresentada pelo Fundecitrus vai sair no mês que vem, no mês de abril. A gente acompanha agora como estão os preços da laranja, então, para o citricultor que está ligado aqui no Agricultura BR. Em primeiro lugar, preço da laranja indústria, que é aquela que o produtor negocia diretamente com o setor industrial. O valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas está em R$ 16,23. Houve uma oscilação nestes últimos dias, mas que ainda segue uma tendência negativa. O mês de março tem queda de 3,16% para o preço da caixa laranja no estado de São Paulo. Agora, se a gente falar sobre o preço da laranja, que o produtor negocia diretamente com o mercado atacadista, esta sim tem registrado elevação, e uma elevação muito forte neste mês. De acordo com a apuração do CPEA, a alta já passa de 20%. Veja só como cresce o valor da laranja pera in natura nos últimos dias. A gente relembra, no dia 6 de março, o valor estava na casa dos R$ 24,00 a caixa. Passou para a casa dos R$ 25,00 no dia 7, para os R$ 26,30 no dia 8 e fechou a semana passada negociada a R$ 27,94. Nesta semana, abril,
a segunda-feira a R$ 29,35, já registrando alta mensal de 20,83%. E falando neste setor, vamos ouvir da Juliana Rezende, mais uma vez, informações sobre o clima, desta vez para a região sudeste do país, que é onde fica o maior cinturão citrícola do Brasil. No decorrer dos próximos períodos, o Sudeste não deve ser afetado por pancadas de chuvas muito expressivas. Isso porque é o tempo mais seco que vai predominar. Agora a umidade do solo já segue mais elevada, isso por conta das últimas chuvas que conseguiram alcançar a região de maneira mais intensa, provocar também o aumento da umidade do solo. Agora em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e também nas áreas mais ao sul do Espírito Santo, a umidade passa de 90% no solo. Nos próximos dias, então, não tem previsão de chuva forte, é o tempo mais seco que vai predominar nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, no Espírito Santo também, até no Rio de Janeiro. Onde chove são pancadas de fraca intensidade e de curta duração. Chuvas mais persistentes, principalmente aqui na faixa leste do estado de São Paulo. No decorrer da segunda semana, a partir do dia 18 de março, previsão de chuvas mais fracas na região. Então ainda segue a permanência de instabilidades fracas. Previsão de acumulados que não devem ser elevados, que devem alcançar em torno de 15 milímetros aqui no estado de São Paulo. Já a partir do dia 23 de março, pancadas ainda mal distribuídas na região e chuvas mais fracas. Então, ao longo das próximas semanas, não tem previsão de chuvas muito significativas na região sudeste. Essas pancadas de chuvas não tão intensas devem beneficiar os produtores que já estão em fase de colheita e também de plantio das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo e, com isso, o maior produtor de suco da fruta também. E as exportações do suco de laranja brasileiro estão bastante aquecidas. Dados da Secretaria de Comércio Exterior mostram que o volume do suco da fruta concentrado enviado ao exterior nos 8 primeiros meses da safra atual, temporada 17-18, já supera em 23% o volume embarcado no mesmo período do ano passado. Os dados da Secretaria mostram, portanto, forte crescimento deste setor. A receita gerada com o período de julho do ano passado a fevereiro deste ano somou $1,355 bilhões, alta de 24% no faturamento gerado com as vendas neste mesmo período do ano passado. O volume, que eu comentava há pouco, chegou a 745.238 toneladas, alta de 23% na comparação com o ano de 2017. Segundo a Citrus BR, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Sucos Cítricos, essa forte alta nas exportações do suco da fruta tem a ver com um volume maior de laranjas disponível no país. Os mercados que puxaram essa alta nestes últimos 8 meses são os Estados Unidos e a União Europeia, ambos os mais fortes, os que mais compram suco de laranja aqui produzido no nosso país. Veja que a União Europeia, que tem o maior mercado, ampliou em 18,6% as suas compras neste período. Já os Estados Unidos aumentaram em 42%. O mercado norte-americano tem comprado mais laranjas do Brasil por conta da quebra da safra do país, causada pelo greening, a principal praga que ataca os pomares, e também pela quebra da safra na Flórida, depois da passagem do furacão Irma, que acabou derrubando demais a produção local. Vamos acompanhar agora o mercado internacional do suco de laranja, então, mercado futuro deste produto, para trazer a referência para o setor. É Nova York que tem as negociações que são referência mundial. A posição de maio opera a $1,38 mais 0,5 por libra-peso, com queda de 0,54%. O dia de baixa, então, para o mercado da laranja nos Estados Unidos. Julho vem com baixa de 0,32% a $1,38 mais 60 por libra-peso e setembro $1,39 mais 30, também operando em baixa hoje, queda de 0,14%.
Acontece nesta próxima quinta-feira, dia 15 de março, um simpósio sobre cana-de-açúcar que vai acontecer no município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. O evento vai debater as novas tecnologias voltadas para o setor sucroalcooleiro do país e, em especial, sobre as vantagens da mecanização no processo de produção da cana, especialmente nas etapas de plantio e colheita, com aplicações de ferramentas de agricultura de precisão. O simpósio vai reunir pesquisadores, produtores e especialistas para discutir o sistema de produção atual e as perspectivas para o setor sucroenergético, considerando os programas de melhoramento genético e biotecnologia e das novas tecnologias para a cultura. O evento é uma realização da Embrapa, do Instituto Agronômico de Campinas e de entidades ligadas ao setor sucroenergético. Mais informações você encontra no site da Embrapa. O evento é gratuito. E a gente segue por aqui falando sobre o setor sucroalcooleiro do Brasil. A gente acompanha agora as cotações do país para os derivados da cana. Em primeiro lugar, veja com a gente aqui no Agricultura BR como vem sendo negociado o etanol no país. O etanol hidratado, que é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição, registra oscilação nas últimas semanas. Depois de cair por semanas seguidas, a passada foi de alta. O valor do etanol fechou a R$ 1,84 o litro no estado de São Paulo. Mudando a tela, a gente traz em destaque agora o etanol anidro, aquele que é adicionado à gasolina. A semana passada por lá foi de desvalorização. O valor do litro fechou em R$ 1,94. Baixa, portanto, em relação à semana anterior. Os preços do etanol têm tido mais oscilação negativa agora nos últimos dias aqui no Brasil. Seguindo falando sobre setor sucroenergético, a gente vai acompanhar agora uma reportagem feita pelo repórter Gustavo D'Angelo, que fala sobre o uso de energia, sobre o uso da cana-de-açúcar para a produção de energia. Ele traz os destaques direto de São Paulo. A Companhia Energética de São Paulo, a CESP, empresa vinculada à Secretaria de Energia e Mineração, anunciou recentemente um projeto de pesquisa para a instalação de uma planta de geração a biogás no campus da Unesp em Jaboticabal. O projeto também conta com a produção de um atlas estadual da bioenergia e uma modelagem para a comercialização da energia gerada. A empresa paulista investirá R$ 3.900.000 no projeto, que tem a participação na produção das pesquisas, a USP e a Unesp, além do apoio da Secretaria de Energia e Mineração. O objetivo é levar a prática das diversas formas de uso das energias renováveis ao mercado para garantir energia para o futuro. São Paulo tem potência instalada de 5,7 gigawatts de biomassa de cana-de-açúcar, mas muita biomassa ainda não é aproveitada para energia, como palha e bagaço de cana, florestal, resíduos e dejetos animais que são enterrados ou não utilizados. O projeto vai estimular o desenvolvimento de atividades que utilizem essas biomassas para a cogeração, dando um novo horizonte para o setor energético paulista. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a gente acompanha agora mais informações sobre o preço dos produtos derivados da cana, desta vez o açúcar. Olha, os valores do açúcar no Brasil vivem um momento de baixa agora. Já são os mais baixos da temporada 2017-18. A apuração do CPEA mostra pra gente a quanto vem negociada a saca de 50 quilos do açúcar cristal no Porto de Santos. Nesta última segunda-feira, dia 12 de março, o dia fechou com baixa expressiva, chegando aos R$ 50,73. Os valores do açúcar vêm em um movimento tendencioso de baixa em virtude da quantidade ofertada no mundo. O acumulado deste mês de março registra queda de 1,21%. Seguimos falando de açúcar, mas agora no cenário internacional, de olho no preço da commodity na Bolsa de Nova York, que é referência internacional. Negócios em baixa por lá também, queda de 2,70% para o açúcar negociado para maio, que vem agora a 12 centes de dólar, mais 58 por libra-peso. A posição de julho cai também com força, 2,43%.
negociada a 12 centes de dólar mais 84 por libra-peso. Enquanto isso, outubro vem a 13 centes mais 22, com queda também superior a 2%, dia de forte baixa para este mercado. É hora de mais um intervalo. No próximo bloco a gente fala de café e ainda hoje sobre feijão calpi e o quanto que a cultura tem ganhado espaço aqui no Brasil. Voltamos já. Estamos de volta com informações sobre mais um evento importante que acontece para a agricultura nacional nesta semana. É um evento voltado para a cafeicultura. E começou nesta terça-feira, dia 13 de março, em Araguari, Minas Gerais, a Fene Café, uma grande feira voltada ao setor da cafeicultura no Brasil. A feira tem como objetivo promover a discussão e a divulgação de conhecimentos, tecnologias, produtos e serviços relacionados à cafeicultura irrigada. A edição deste ano conta com cerca de 80 expositores, tem a expectativa de receber mais de 20 mil participantes e prevê gerar um volume de negócios superior a 30 milhões de reais. 3 grandes eventos acontecem durante a programação da feira: o Encontro Nacional de Irrigação da Cafeicultura do Cerrado, a Feira de Irrigação em Café do Brasil e o Simpósio de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada. A feira, que teve início nesta terça, segue até a próxima quinta, dia 15 de março. Mais informações você acompanha pelo site fenecafé.com.br. Por aqui a gente segue falando sobre café. Vamos agora às cotações de mercado. Os valores do café arábica e do conilon vêm em um momento de baixa aqui no Brasil, em expectativa da safra 2018 que vem aí e deve ser cheia para ambas as variedades. De acordo com a apuração do CPEA, esta última segunda-feira, dia 12 de março, foi de nova baixa para o valor da saca de café arábica. O valor da saca do café tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou o dia negociada a R$ 429,83. Mais um dia de baixa, ajudando a somar a queda acumulada no mês de março, que já passa de 1,5%. Vamos seguir agora para o mercado internacional do café, o café negociado na Bolsa de Nova York, que tanto influencia nos negócios aqui no Brasil. Nesta terça-feira, Nova York vem operando com alta recuperação para a posição de maio, que sobe agora 1,71%. As demais também registram oscilação positiva. Maio vem a $1,21 mais 50 por libra-peso, elevação de 1,71%. Julho opera a $1,23 mais 90 por libra-peso, subindo agora mais de 2 centes de dólar por libra-peso. Posição de setembro também sobe da mesma forma e opera a $1,25 mais 95. Dia de recuperação, então, para este mercado, que vale a gente lembrar, traz como um valor de referência, ou seja, um número positivo, cotações acima de $1,30 por libra-peso. Seguimos falando de café, mas agora sobre a variedade Conilon. Aqui no Brasil, Espírito Santo, Rondônia e Bahia são os maiores estados produtores. Este setor também tem amargado quedas fortes para o valor da saca. A expectativa da safra 2018 é positiva, assim como foi o ano de 2017. É que as lavouras de café Conilon do estado do Espírito Santo, que passaram por 3 anos seguidos de seca, agora vêm se recuperando e ofertam um volume maior do grão no mercado. Além disso, Rondônia também vem se tornando cada vez mais expressiva no mercado nacional de café Conilon, ajudando, portanto, a ampliar ainda mais a oferta da variedade aqui no país. O resultado disso tudo no mercado é queda de preço. Esta última segunda-feira foi de baixa também para o valor da saca negociada no estado do Espírito Santo. Preço da saca do café Conilon tipo 6
peneira 13 acima fechou o dia a R$ 305,60 no estado do Espírito Santo. Mais um dia de baixa, ajudando a somar a queda acumulada no mês de março, que agora já chega a mais de 2,8%. Para a gente fechar o assunto café, vamos acompanhar o café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, que lá fora é a referência para o café Conilon que a gente tem aqui no Brasil. Geralmente segue o que acontece com o café Arábica. Vamos ver se esse é um movimento por lá. Há alta, sim, para algumas posições, mas outras operam em baixa. A de março sobe 0,38% e negocia a tonelada do café Robusta a $1.828. A posição de maio vem a $1.767 a tonelada, leve alta de 0,05%. Julho já opera com queda, cai agora 0,11% e negocia a tonelada do café a $1.789, enquanto setembro vem a $1.791 por cada tonelada. Vamos falar agora sobre recursos para o meio rural do Brasil. De São Paulo, a gente vai acompanhar uma entrevista feita pelo jornalista Walter Puga Júnior com o gerente do BNDES. Ele explica sobre as formas com que o produtor pode acessar o crédito através das linhas de financiamento. Tiago, obrigado por ter vindo. Vamos agora falar para o produtor rural quais são as possibilidades que ele encontra no BNDES. Mas vamos lembrar, e você falava isso agora há pouco, o BNDES não tem agência. Sim. O produtor rural não bate as portas diretamente do BNDES. Vamos explicar como isso se processa? Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer, Walter, aqui ao convite, né? É uma oportunidade única ter o BNDES, para nós do BNDES também, né? Poder estar aqui explicando um pouquinho como é que a gente funciona. Eu acho que também desmistificando um pouco essa questão de que o BNDES é só para os grandes, que a gente acaba ouvindo bastante isso não é uma verdade. O BNDES já opera no crédito rural já há alguns anos, mais especificamente no crédito rural controlado, né, operando ali com o Pronaf, desde o final da década de 90. Desde então, o BNDES vem se solidificando como uma importante fonte de recursos no crédito rural, no Sistema Nacional de Crédito Rural. Obviamente que o Sistema Nacional de Crédito Rural ele se divide em crédito para investimento, para custeio e para comercialização, né? Também um quinhão para industrialização. O BNDES ele basicamente foca em investimento. Esse é o nosso papel, esse é o nosso core, né? O que a gente mais sabe fazer, financiar investimento no crédito rural. E é importante que os seus ouvintes, né, os seus telespectadores, eles entendam o seguinte: o BNDES ele não exige nada mais, nada menos do que manda a regra. Que regra é essa? É o Manual de Crédito Rural. Então, o BNDES é um operador dos programas agropecuários do governo federal, muitos deles conhecidos pelas pessoas que nos estão assistindo. Por exemplo, o Pronaf, o Pronamp, o Moderfrota, o Inovagro, o ABC, o PCA, Moderinfra. Então, todos esses são programas que nós operamos. Como é que o produtor rural ele consegue acessar esses programas do BNDES? Basicamente, via os nossos agentes financeiros credenciados. O BNDES hoje ele tem na sua carteira um total mais de 30 agentes financeiros que são parceiros nossos, né? E são bancos que, com certeza, eles estão na cidade de cada uma das pessoas que estão aí do outro lado nos ouvindo. São bancos de montadora, são bancos privados, como os grandes bancos, são bancos de cooperativa, são bancos privados, bancos públicos, agentes de financiamento. Acessa o BNDES através desses bancos. Então você vai ao agente financeiro e fala com ele. Normalmente você já tem algum relacionamento com algum desses bancos. Você então vai falar para ele que quer acessar as linhas agropecuárias do BNDES.
Então elas têm já taxa fixa. O agente financeiro não vai te cobrar nada a mais, nada além daquilo que está já definido no manual de crédito rural. Então, por exemplo, se ele quiser acessar uma linha de PCA para armazenagem, pode ser um produtor rural, uma cooperativa, então ele sabe que ele vai conseguir aquele recurso a 6,5% por ano, nada mais. Obviamente que como a avaliação do crédito é feita pelo agente financeiro, ele vai obviamente avaliar a capacidade de pagamento desse produtor rural, ele vai provavelmente definir ali quais serão as garantias desse crédito, mas é importante ele saber que ele consegue ter acesso ao recurso do BNDES. E é interessante notar o seguinte, a gente vai em algumas feiras, já fui em feiras já esse ano 2018, e a gente ouve alguns produtores falando o seguinte, mas o dinheiro do BNDES acabou. Eu ouvi dizer que o dinheiro do BNDES acabou. Olha, eu posso deixar vocês muito tranquilos quanto a isso. O dinheiro do banco não acabou, tá? Então a gente tem recurso lá para operar as linhas. Obviamente que nós temos um orçamento autorizado pelo Ministério da Fazenda para operar esses programas. Então, muitas das vezes, como a demanda é muito grande, a gente acaba esgotando esse orçamento. Não é que o dinheiro do BNDES acabou, a gente tem dinheiro, mas o orçamento acaba, mas a gente fala com o Ministério da Agricultura, com a Casa Civil e com a Fazenda para poder ter um remanejamento, uma suplementação de recursos. Todo ano isso acontece, isso é algo normal dentro do plano agrícola para a gente. Recurso não falta. Não falta, nunca faltou. E quando está justo, estica um pouquinho. A gente estica. A gente pede um remanejamento, a gente pede uma suplementação, isso nunca foi problema. Se olhar para os últimos anos agrícolas, isso nunca foi um problema. Agora, as exigências são as mesmas. E eu pergunto para quem administra, como você, recursos destinados ao crédito rural. O produtor tem tido dificuldade, ou por endividamento, ou por, às vezes, falta de documento para acessar recursos. Vocês têm tido, vamos dizer, recusa em função de falta de documentos, ou muitas vezes de endividamento do produtor, ou nem chega ao BNDES? Olha, muitas das vezes isso aí fica lá no front, fica no agente financeiro, no nosso banco parceiro. Então, normalmente, quando a operação chegar ao BNDES, ela já passou por essa análise do agente financeiro e ela chega redonda. Então, normalmente o BNDES, não vai ser o BNDES que vai recusar essa operação. Então, quando há essa recusa por esses fatores que você acabou de colocar, usualmente essa recusa é feita pelo agente financeiro, não pelo BNDES. O volume de recursos destinado ao agronegócio como um todo, nós podemos dimensionar, o BNDES tem muitos recursos para o agronegócio brasileiro? Tem sim. Se a gente for falar em termos de... Eu vou falar aqui em grandes números, tá? Não estou com isso aqui muito preciso, mas a gente fala em grandes números. A gente teve um orçamento autorizado para o Sistema Nacional de Crédito Rural nesse ano agrícola 17 e 18, da ordem de 180 bilhões de reais, tá? Então, só que isso daí tem uma fatia para investimento, uma fatia para comercialização, como eu coloquei, uma grande fatia para custeio. O BNDES, ele basicamente opera muito pouco em custeio, mas ele basicamente opera em investimento. Dessa fatia que é para o investimento, deixado ao investimento, o BNDES nos últimos anos, ele representou basicamente 50% de todos esses recursos que operaram para investimento. A metade dos recursos. A principal fonte de recursos para investimento no crédito agrícola, já há alguns 3 anos, é o BNDES e continua sendo nessa safra. Bom, você acaba de ouvir o gerente de relacionamento, né, coordena o trabalho de crédito rural do BNDES. Não faltam recursos, os juros são conhecidos da população, mas você não vai encontrar uma agência do BNDES próximo da sua casa. Você vai encontrar um agente financeiro. Perfeito. Acho que eu queria dar um recado aqui final, que eu acho que ajuda muito, né? Porque muitas das vezes o produtor rural pode falar, mas olha só, eu não sei onde é que está esse agente financeiro. Você fala agente financeiro, mas não diz qual é o nome dele. Às vezes eu não sei como é que eu procuro ele. Uma dica é, no site do BNDES, desde o ano passado, nós lançamos o canal do desenvolvedor MPME, que também ele provê recursos para o produtor rural. É muito fácil. Você vai lá no site, vai se cadastrar, informações básicas, vai dizer qual é o seu investimento. Onde é que é esse investimento? O que é esse investimento? Então, de acordo com a sua necessidade, nós vamos dar opções de quais são os programas mais adaptados, mais indicados para a sua necessidade de investimento. E o mais importante, a gente vai dizer quais são os agentes financeiros que naquela sua localidade operam aquelas linhas. Você pode clicar não só aquele de seu relacionamento, mas também agentes financeiros que não são de relacionamento, que vão receber a sua proposta e entrar em contato com vocês. Bom, agradeço a presença de Thiago Peroba aqui conosco. Muito obrigado. Gerente de relacionamento do BNDES. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Obrigado.
vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, o destaque por aqui é o feijão calpi. Você vai saber o quanto que essa cultura tem ganhado de área no Brasil. E tem também a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. Não saia daí, voltamos em instantes. A Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul deu início a um novo processo de interiorização do seu sistema. Ela quer se aproximar mais dos sindicatos rurais do estado. Para isso, prevê visitar as 13 regiões do estado gaúcho até o mês de abril. Durante a sua passagem pelo município de Cruz Alta, a repórter Annelise Nicolodi acompanhou o evento. Equipe completa e com muita disposição para trabalhar. Assim foi o processo de interiorização da Farsul em Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul. O encontro contou com a participação de presidentes e diretores sindicais da região. Ao longo do dia foram apresentadas as atividades e ações da entidade e debatidos os desafios na produção agropecuária. Temos um ambiente político muito instável, ninguém sabe o que vai ser dessa eleição. Momento para dialogar e também estar mais perto do atual presidente da federação. Gedeão Pereira assumiu a presidência da Farsul no início desse ano, logo depois da morte do então presidente Carlos Esperotto. Estamos trabalhando e um dos nossos primeiros projetos justamente está sendo Farsul em Campo. Além de receber o programa Farsul em Campo e ter a oportunidade de debater as principais demandas dos produtores, Cruz Alta vive um momento histórico. Está formando a primeira turma do curso técnico em agronegócio do Senar. Para nós é um momento emblemático, porque a rede ETEC, os polos de rede ETEC do Senar do Rio Grande do Sul, eles são relativamente recentes. Nós temos 2 anos de atuação. 30 alunos receberam o certificado de conclusão do curso, ampliando e qualificando as atividades no meio rural. A cada um semestre nós estaremos formando 2 turmas, uma em Cruz Alta e uma em São Cepé. Para atender às necessidades dos alunos que atuam em propriedades rurais por todo o estado, 80% do curso é realizado à distância e 20% das aulas acontecem presencialmente, nos 2 polos, em Cruz Alta e São Cepé. Mas a proposta do Senar é ir além. Agora, em 2018, o próximo polo a ser aberto vai ser em Santa Cruz do Sul, mas nós temos mais 5 localidades do Rio Grande do Sul, onde os polos estão aprovados pelo Conselho. O assunto agora é feijão. Enquanto a colheita da primeira safra do grão foi concluída, o setor agora dá mais atenção ao plantio da segunda safra. De acordo com informações da Conab, o feijão calpi é o grande destaque da segunda safra neste ciclo no Brasil. Ele tem conquistado cada vez mais os produtores rurais por conta das suas boas expectativas de exportação. Tanto é que a área plantada com feijão carioca e feijão preto cai neste ciclo na comparação com a temporada passada, enquanto a área destinada ao feijão calpi, ela cresce bastante. De acordo com a Conab, a área destinada ao feijão carioca, ou também chamado cores, fica em 398.500 hectares, um recuo de 7,4% em relação à temporada anterior, 16-17. A área destinada ao feijão preto na segunda safra deste ciclo é estimada pela companhia em 125.500 hectares, baixando em 6,8% essa extensão na comparação com o ciclo anterior. Já a área destinada ao calpi, veja só, chega a quase 1 milhão de hectares, a 977.400 hectares, mostrando uma elevação de 13,4% na comparação com a temporada passada. A expectativa de produção do feijão calpi no Brasil na segunda safra é de 518.700 toneladas. Volume que, se for confirmado, vai ser mais de 16% superior em relação à temporada passada do Brasil. Bom, e a região Norte e a região Nordeste são as que mais produzem o feijão calpi na segunda safra. Vamos saber como que fica o clima, então, para ambas as regiões com a Juliana Rezende. As áreas mais ao norte do Brasil é onde as instabilidades vêm acontecendo de maneira frequentes. Os índices de umidade do solo acabam representando que essas pancadas também acontecem de maneira mais persistentes na região.
Na região norte, a umidade passa de 90% na maior parte dos estados. No nordeste, a umidade vem aumentando, principalmente na faixa oeste. Nos próximos dias, tem previsão de chuva bastante significativa, mas principalmente na região norte. No Tocantins, pode chover em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. No Nordeste, as pancadas são mais significativas em toda essa faixa oeste. Na faixa leste, chuva fraca e mal distribuída. No decorrer da segunda semana, a chuva perde força no Nordeste. As instabilidades tropicais seguem bastante abrangentes na região norte e a partir do terceiro e último período, a chuva ganha bastante intensidade na região nortista, enquanto que ainda consegue avançar um pouco mais pelo interior do Nordeste. No decorrer das próximas semanas, então, tem previsão de chuvas bastante abrangentes, tanto no norte como também no interior nordestino. A expectativa ainda é de manutenção dessa umidade do solo mais elevada, o que beneficia grande parte das lavouras que estão em fase de crescimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! A Agricultura BR abre espaço agora para falar um pouquinho sobre a parte agrícola da pecuária, que são as pastagens. A repórter Kylie Rodrigues visitou uma área na Embrapa Gado de Corte, onde pesquisadores estão fazendo cruzamentos de vários materiais para indicar qual é o melhor para cada região. É o que você vai acompanhar agora no quadro Tecnologia e Produção. O pânico máximo é uma espécie de forrageira tropical. Se destaca por ser uma das principais gramíneas utilizadas na pecuária de corte. Após o cruzamento entre plantas, esta é a primeira fase de seleção do programa de melhoramento. 6.000 híbridos de pânico estão sendo avaliados em 2 níveis diferentes de condições de fertilidade do solo. A primeira analisa características do material para solos de média fertilidade. As principais desvantagens do solo de cerrado são o baixo teor de fósforo e a baixa saturação por bases, né? Ou seja, a saturação com cálcio, magnésio e potássio. Então, nós produzimos aqui uma área de média fertilidade para pânico máximo, onde nós temos um teor de fósforo bem aquém do recomendado para a cultura e também uma saturação por base também aquém do recomendado para a cultura. À frente, conhecemos o experimento das plantas recomendadas para solos de alta fertilidade. A diferença é visível. As folhas apresentam combos longos e altos. O material visa os sistemas intensivos, onde o manejo é controlado, podendo ser utilizado o sistema rotacionado. Um outro sistema onde pode ser utilizado esses materiais é na integração lavoura-pecuária, onde a gente sabe que os solos eles têm um nível de fertilidade muito maior do que um sistema convencional, né? Então, são materiais aqui que a gente espera que a gente consiga lançar materiais para esse sistema. Um sistema intensivo de produção, onde o produtor vai corrigir o solo, vai fazer adubações no solo e em sistemas do tipo integração lavoura-pecuária. Aqui na área da Embrapa, tudo está sendo analisado pelos pesquisadores, como as doenças provocadas por manchas e viroses. Do experimento saem as melhores plantas. Clonadas seguem para a fase 1. Em seguida, passam para os ensaios em rede nacional, onde são submetidas às diversas condições ambientais do Brasil. Ensaios de VCU corte e pastejo também são realizados. Nesta etapa, é avaliado o desempenho animal. No final, quem bate o martelo para o lançamento da cultivar é o ganho de peso, a produção de carne e leite.
O pesquisador observa que o ganho com o melhoramento genético é comprovado. Mas quando teremos os materiais à disposição dos produtores? Não vai menos, assim, um período não é inferior a 10 anos, né? Então, se tudo der certo, né? Se nossas pesquisas, se nosso objetivo for alcançado, cultivar menos exigente fertilidade do solo e mais tolerante às doenças, só será aí lançada aí lá para 2028, por aí. É característica dos programas de melhoramento, né? Longo prazo. Kaile Rodrigues para o SBA. A Secretaria de Comércio Exterior divulgou os números parciais das exportações do Brasil no mês de março. Para a soja, os dados mostram que as exportações dispararam nessas 2 primeiras semanas do mês. Os números mostram que a colheita da safra atual 17-18, que pode ser recorde na visão de algumas consultorias, começa a chegar com mais força nos portos do Brasil. De acordo com os números da Secretaria, portanto, enquanto no mês de março de 2017, o Brasil enviou ao exterior 8.980.000 toneladas de soja, neste mês de março de 2018, na coluna em vermelho, a gente vê que apenas nos 7 primeiros dias úteis, o volume já chegou aos 3.400.000 toneladas. O volume, inclusive, já supera o total enviado pelo Brasil no mês passado, em fevereiro, quando foram enviadas ao exterior 2.860.000 toneladas do grão. O número que mais chama atenção é o embarque de soja diário que o Brasil tem colocado no exterior. Esse está o triplo do que registrado em fevereiro, mês passado, e já está 25% acima do que os registros de março de 2017. Enquanto no terceiro mês do ano passado, o Brasil enviou, em média, ao exterior 390.400 toneladas de soja. Em fevereiro deste ano, foram 159.100, registrando um atraso no início das atividades de colheita do grão. Agora, em março, que a colheita começa a ficar mais aquecida, os embarques estão mais fortes. O Brasil tem enviado, em média por dia, quase 500 mil de toneladas do grão. São 489.500 toneladas de uma média diária de embarques, considerando os 7 primeiros dias úteis do mês de março. E o Agricultura BR fez uma conta para saber se, caso esse ritmo continue aquecido assim, o quanto que o Brasil vai exportar ao todo no mês de março. O número, se for confirmado, supera de longe o que o Brasil exportou em março do ano passado e passa da marca dos 10 milhões de toneladas. Enquanto no mesmo mês, em 2017, que contou com 23 dias úteis, o Brasil enviou, em média por dia ao exterior, 390.400 toneladas de soja, chegando a um total de 8.980.000 toneladas no mês. Em março de 2018, que conta com 21 dias úteis, a média diária tem sido de 489.500 toneladas. Se isso continuar assim, a previsão é de que o país chegue aos 10.270.000 toneladas do grão ainda neste mês. Seguimos falando de soja por aqui. Vamos acompanhar como estão os preços pagos pelo Brasil. O preço da saca do grão vem elevado por conta dessas exportações mais aquecidas e do preço nos Estados Unidos, em Chicago, que vem também bastante forte por conta da quebra na Argentina. De olho nos preços internos, então, a gente traz em destaque agora o estado de Goiás, que nos últimos 12 meses registra alta de 7,6%. A gente vê os valores mais elevados hoje em dia na comparação com março do ano passado, que tinha no dia 13, R$ 62,25 como o preço médio estadual. Em agosto do ano passado, o estado de Goiás negociava a saca do grão aos R$ 57,25. Em novembro, chegava aos R$ 65 a saca. No dia 14 de fevereiro deste ano, estava em R$ 65,25. E é de lá para cá que realmente importa, traz os valores em elevação.
Saca da soja no estado de Goiás está negociada nesta terça-feira, dia 13, a R$ 67. Seguimos falando sobre a região centro-oeste do país, agora sobre o estado do Mato Grosso e o que aconteceu nestes últimos 12 meses. No dia 13 de março do ano passado, cotação média estadual era de R$ 58 a saca. No mês de julho, no dia 11, a gente chegava a ver o estado negociando a saca do grão em R$ 61. No dia 23 de novembro, a cotação se mantinha também em R$ 61 a saca. No dia 29 de janeiro deste ano, o estado do Mato Grosso negociava a saca a R$ 58,50 e na data atual, 13 de março, R$ 63,75. A comparação em relação a um ano é bem expressiva, traz um mercado mais forte, mais interessante para o produtor neste ano de 2018 e fica muito claro como que a elevação tem sido mais expressiva nestas últimas semanas. Por fim, vamos ao estado de Mato Grosso do Sul, que no acumulado desses últimos 12 meses também traz essa oscilação, que no fim das contas é positiva em 12 meses. Há um ano, no dia 13 de março, o mercado de Mato Grosso do Sul pagava R$ 57,75 pela saca do grão. No dia 10 de julho, eram R$ 60,50. No dia 15 de dezembro, ano quase acabando, soja era negociada em Mato Grosso do Sul, em média, por R$ 63,75. No mês de fevereiro, a cotação estava em R$ 62,25 e neste mês de março já sobe bem, assim como os demais estados produtores. Cotação nesta terça-feira, dia 13, está em R$ 65,50 pela saca do grão. O programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, vamos à soja negociada na Bolsa de Chicago. Negócios vêm em alta nesta terça-feira, como a gente pode ver. Cotação para março opera $10,41 por bushel, elevação de 0,77%. Soja negociada em Chicago para entrega em maio opera $10,47 mais 25 por bushel, alta agora de 0,60%. Negócios para julho sobem 0,64% e vêm a $10,57 mais 75, enquanto agosto, $10,58 o bushel, alta de 0,61%, sendo que essa posição já chegou aos $10,63 nesta terça-feira. Por fim, é a hora do dólar comercial aqui no Brasil. Moeda vinha há pouco com queda e ela segue em movimento de baixa. Queda agora de 0,06% em relação ao fechamento de segunda e vem negociada a R$ 3,25 mais 6. Com esta informação, encerramos aqui mais um Agricultura BR para você. Muito obrigada pela companhia, pelas participações. A gente se vê logo mais às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Até lá!